No princípio, corria entre os moradores de Konoha a história de uma criatura que personificava a própria morte. Diziam que era um demônio implacável, responsável pela destruição da vila inteira, e que a qualquer instante poderia retornar para espalhar o caos. Mas, ao vermos da perspectiva de Kurama, descobrimos que a raposa não passava de uma vítima da escuridão presente no coração das pessoas. Desde o nascimento, sua essência foi marcada por uma força colossal, mas também por uma solidão insuportável. Separado do 10 Caudas, ele carregava dentro de si a sensação de não pertencer a lugar algum. No entanto, o golpe mais cruel não veio da sua origem, mas do egoísmo dos homens. Assim que Kurama e os outros bijus surgiram, foram tratados como riscos constantes à humanidade. O poder que possuíam era cobiçado, e para dominá-lo, os humanos recorreram à violência e ao aprisionamento forçado. O ódio foi alimentado pelo medo e pela crueldade que recebia. Aos poucos, passou a enxergar os humanos como predadores naturais, seres dispostos a sufocar sua liberdade em troca da utilização de seu chakra. Para eles, ele não era uma entidade viva, apenas uma arma sem valor próprio. Kurama já havia concluído, com razão, que a humanidade dificilmente mudaria. Ainda assim, um ninja em particular romperia por completo as últimas defesas emocionais da raposa. Entre suas maiores feridas, nenhuma se comparava à manipulação de Madara Uchiha. Através do Sharingan, o Uchiha tomou posse de seu corpo e o tratou como um simples instrumento. Sob comando alheio, Kurama foi obrigado a atacar Konoha, devastando tudo diante de si e enfrentando Hashirama. Mais uma vez era um fantoche, uma força de destruição forçada a servir contra a própria vontade. Isso apenas solidificou a certeza de que os humanos jamais o veriam como algo além de uma arma descartável. Ao observarmos sua história, percebemos que o título de monstro jamais lhe coube de fato. A hostilidade contra os homens, a armadura de rejeição exibida durante anos, nasceram do sofrimento que lhe foi imposto. Kurama não era uma criatura que se alimentava da dor, era um ser sensível, ferido e injustamente tratado. Mesmo após ser manipulado por Madara, foi aprisionado e selado como se fosse ele o culpado. Seu chakra foi restringido, confinado dentro de barreiras criadas por mãos humanas. Ele existia desde antes dos homens, concebido pelo próprio sábio dos 6 caminhos, mas agora era rebaixado a prisioneiro eterno. O peso dessa degradação corroía seu interior, deixando-o cada vez mais dominado por um sentimento de fraqueza amarga. O desprezo que sentia pelos humanos cresceu ainda mais quando percebeu que era tratado não como um ser vivo, mas como um simples artefato de guerra. Para Mito Uzumaki, ele nunca passou de um poder a ser contido. Ela possuía uma firmeza inabalável e um domínio extraordinário sobre o selo que o mantinha preso. Por isso, as tentativas de manipular sua hospedeira ou encontrar uma brecha para escapar eram quase inexistentes. Cada fracasso diante da resistência de Mito reforçava em Kurama a convicção de que os homens sempre seriam seus inimigos. Com o passar do tempo, foi transferido para Kushina. Esse novo aprisionamento apagou ainda mais qualquer esperança que pudesse restar. A ideia de uma vida eterna em cativeiro alimentava sua agonia e seu desejo de vingança contra aqueles que o aprisionavam. E então chegou o momento em que foi selado em Naruto. Dessa vez, o recipiente parecia ainda mais indigno, uma criança frágil, sem nenhuma noção da grandeza do poder que carregava. Para Kurama, estar confinado em um bebê era a humilhação máxima. Via Naruto como uma casca vazia, sem maturidade nem força. Contudo, à medida que o garoto crescia, Kurama passou a observar algo diferente. Apesar da rejeição da aldeia e das dificuldades constantes, Naruto demonstrava uma força de espírito incomum. Sua determinação em ser aceito e em proteger os amigos contrastava com a manipulação e o controle cruéis que Kurama sempre recebeu dos humanos. Ali havia uma centelha de algo novo. Pela primeira vez, surgiu a dúvida se todos realmente eram iguais. Essa descoberta não apagava séculos de rancor, mas plantava as primeiras sementes de mudança. Naruto transmitia bondade e persistência de uma forma que Kurama jamais tinha visto em outros homens. Mesmo assim, o desejo de se libertar permanecia. Ele sabia que se o garoto recorresse cada vez mais ao seu poder, o selo se enfraqueceria. Então começou a ceder seu chakra pouco a pouco, planejando o momento da liberdade. No entanto, quando estava prestes a alcançar esse objetivo, a presença do chakra do quarto Hokage surgiu dentro do selo e barrou sua fuga. A frustração não foi suficiente para fazê-lo desistir. Kurama continuou convencido de que cedo ou tarde o selo cederia, mas seu plano seria alterado por um acontecimento inesperado, o retorno de Madara Uchiha. Não havia ser humano que Kurama odiasse mais. Para ele, qualquer outro ainda era preferível a Madara. Ao sentir sua presença, reconheceu de imediato o opressor que já o havia usado no passado. Outra vez, o poder do Sharingan o arrepiou. A ameaça não era apenas o controle direto de Madara, mas o que isso representava: ser forçado novamente a destruir vidas, reduzido a uma arma de massacre. Devido ao convívio de ambos durante seu crescimento, Naruto começou a enxergar a dor que Kurama carregava. Ele compreendia, pouco a pouco, o ódio nutrido pela raposa por causa de séculos de abusos. E então, em um momento antes de entrarem no campo de batalha, Naruto lhe disse: "Eu vou acabar com todo o ódio dentro de você."
Essas palavras marcaram uma virada definitiva na relação entre eles. A determinação do garoto, somada à sua capacidade de transformar inimigos em aliados, mudou para sempre a maneira como Kurama via não apenas seu Jinchurikin, mas também a humanidade. A descrença foi a primeira reação de Kurama. Depois de séculos sendo explorado, temido e tratado como maldição, já não acreditava em nenhuma promessa vinda de humanos. Estava enraizada dentro dele a certeza de que nenhum deles era confiável. Qualquer gesto de aproximação parecia vazio, incapaz de alcançar a profundidade de sua dor acumulada. No entanto, durante o tempo em que permaneceu selado em Naruto, começou a perceber algo diferente. O garoto não apenas falava em esperança e amizade, como também sustentava cada palavra com suas ações. Kurama observava sua obstinação ao tentar trazer Sasuke de volta, mesmo diante do ódio que o outro carregava. Essa persistência em comum despertou, dentro da raposa, uma faísca de esperança após uma existência inteira de cativeiro e ressentimento. Quando Obito surgiu diante de Naruto, o ódio dos bijus foi novamente levantado. O mascarado afirmava que não havia futuro para os Jinchurikins. Ainda assim, Naruto respondeu sem titubear, e Kurama notou a firmeza de suas convicções. Apesar disso, a raposa resistia em colaborar, e não sem motivo. Um ser que passou tanto tempo sendo usado e rejeitado tinha dificuldade em aceitar qualquer oferta, até mesmo as mais genuínas. O ponto de virada ocorreu quando Naruto se encontrou com Son Goku. Kurama assistiu atentamente à maneira como o jovem tratou o outro biju. Havia respeito, havia empatia. Pela primeira vez, um humano se dirigia a um deles não como dono ou carcereiro, mas como alguém disposto a ouvir e compreender. Ao reconhecer a desconfiança de Son Goku e a postura que demonstrava, Kurama lembrou de sua própria história. Assim como Son Goku, também tinha sido manipulado e escravizado durante séculos. A compaixão de Naruto pelo outro biju ressoou fundo, e Kurama identificou-se com aquela determinação. Foi nesse momento que a muralha de desconfiança começou a ruir. Naruto demonstrava algo que nenhum humano antes ousou mostrar, a vontade sincera de tratar um biju como aliado. Assim, Kurama decidiu depositar confiança nele. Não era apenas uma escolha de sobrevivência, mas o início de uma parceria que mudaria o rumo de sua existência. Essa união trouxe uma das passagens mais marcantes de toda a guerra. Durante a batalha, Kakashi chegou a confundir a imagem de Naruto com a de Minato, tamanha era a imponência daquele instante. Os bijus atacaram de forma avassaladora, preparando 5 golpes fatais. Ainda assim, Naruto, com o poder da raposa, esquivou-se como um relâmpago. Juntos, Kurama e ele protegeram Kakashi e Gai, envolvendo-os em sua energia. Kurama advertiu sobre os limites da transformação, que duraria poucos minutos, exigindo rapidez absoluta. O trabalho em equipe começou a fluir e a partir daquele ponto, Kurama tornou-se peça fundamental para a vitória na Quarta Guerra Ninja. Era difícil para ele admitir, mas já sentia afeição por Naruto. Pela primeira vez em sua longa existência, não estava preso a correntes nem sendo manipulado como simples arma. Finalmente havia alguém que o enxergava como ser consciente, dotado de sentimentos e vontade própria. Quando a guerra terminou e Sasuke mergulhou em mais uma crise de rancor, Naruto e Kurama compartilharam outro momento decisivo. A raposa cedeu sua reserva final de chakra, gesto que evidenciava o laço que tinham construído. Não se tratava mais de uma relação de hospedeiro e biju, mas de uma verdadeira parceria. Kurama tinha presenciado o crescimento de Naruto, suas batalhas e superações, e doar sua energia representou uma escolha responsável, garantir ao jovem a melhor chance de vencer e sobreviver diante de Sasuke. Esses momentos foram os que forjaram Kurama mais próximo com a humanidade, e assim, o monstro que foi hostilizado por séculos, mostrou sua verdadeira essência ao dar tudo de si para ajudar seu amigo a proteger seu povo. Durante a batalha contra Ishiki, ambos se viram diante do desespero. A solução surgiu de Kurama, o uso do arriscado modo Baryon. Essa técnica supostamente exigia o consumo da energia vital dos dois. Porém, a raposa ocultou a verdade de Naruto, fazendo-o acreditar que morreriam juntos, quando na realidade apenas ela estava destinada ao fim. Sentindo-se responsável pelo amigo, Kurama assumiu sozinho o fardo. Sabia que Naruto era indispensável para a continuidade da paz e para o futuro de todo o mundo ninja. O simples fato de propor o modo Baryon já deixava claro seu propósito de proteger não só Naruto, mas também aqueles que ele amava. Pela convivência com o garoto, Kurama descobriu que havia mais em sua existência do que a imagem de uma besta destrutiva. O que o movia agora era a defesa de um mundo que aprendeu a valorizar através dos olhos de seu companheiro. Nos instantes finais, a raposa refletiu sobre tudo o que tinha vivido. Recordou que começou como uma criatura tomada por ódio e ressentimento, mas que graças a Naruto, encontrou significado e redenção. Aceitou o sacrifício com serenidade, despedindo-se do mundo com a convicção de estar tomando a decisão correta, não apenas por Naruto, mas pela humanidade inteira. Partiu orgulhoso de seu parceiro e certo de que o legado de amizade e sacrifício continuaria vivo. Mais tarde, sua reaparição justamente na filha de seu amigo, surpreendeu até a si mesmo, já que nem ele sabia explicar como retornou. Contudo, uma coisa permanecia inalterada, a determinação em preservar a paz no mundo ninja, e essa lição foi aprendida
vida graças a Naruto, aquele que transformou para sempre o seu destino.